Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor seja com todos nesta manhã. Manhã abençoada, nós já tivemos a oportunidade de agradecer a Deus, louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor nas nossas vidas. Como disse o nosso pastor, estamos essas mensagens do domingo pela manhã com um tema, o encontro com Cristo, o encontro com Jesus. E hoje nós vamos falar do encontro de Nicodemos com Jesus. Então eu quero pedir para que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 3. O diálogo de Jesus aqui é um pouco longo, mas nós vamos ler só até o versículo 15. Ao decorrer da mensagem, nós vamos falando dessa conversa com Jesus, desse encontro que ele teve com Nicodemos. Quem puder, fique de pé, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao seu ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela sua palavra. Senhor, estamos aqui na sua casa nesta manhã, lemos a sua palavra, fala conosco nesta manhã através da sua palavra, Senhor. Senhor, fala aos nossos corações, fala com a tua igreja, Senhor, nos desperta para ouvir a tua palavra e atentar, Senhor, a gravar essa palavra no coração, Senhor, para que nós possamos sair daqui, no mínimo, ser humano melhores, Pai. No nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Pode sentar, por favor. Irmãos, aqui nós vemos o encontro de um homem importantíssimo da época, um homem poderoso, um homem fariseu, um homem que guardava a lei, um homem extremamente zeloso com a lei, um homem que não era só fariseu, ele fazia parte do sinédrio, ele era
Ele estava na frente da sinagoga, ele julgava, ele ensinava, ele era mestre em Israel. Ele era um professor na sinagoga. Ele era um homem, Nicodemos era um homem abastardo, rico, de posses, e um homem curioso. Apesar de toda aquela lei, apesar de todo aquele zelo pela lei, de todo aquele status que ele tinha, lhe faltava algo na sua vida. E nós vemos que ele resolve achar um meio de encontrar Jesus. E a palavra nos diz que ele vai de noite ter com Jesus, talvez por conta que não queria ser visto pelos demais, não queria ser julgado, ou vergonha, ou medo. Mas a curiosidade dele falou mais alto. E ele foi ter com Jesus à noite. E essa conversa, eu estudando esse texto, essa conversa que Jesus teve com ele, é interessante, é incrível. Porque Jesus conhece os corações. Jesus é aquele que sonda os nossos corações, conhece o que nós pensamos, conhece o que nós vamos fazer, sabe que as intenções do nosso coração. Lembra quando os fariseus olhavam, levaram aquele paralítico, aqueles homens desceram o paralítico pelo teto da casa, e ele falou para o paralítico: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus não disseram nada, mas no seu coração eles diziam assim: olha, como que esse homem pode perdoar pecado? E Jesus, conhecendo o coração, falava assim: por que vocês pensam isso no coração de vocês? Que é mais fácil dizer para este homem: seus pecados estão perdoados, levanta e anda, para te mostrar que o Filho do Homem tem poder para salvar, para perdoar pecados. Pega a sua cama e anda. E o homem paralítico saiu andando. Então Jesus, ele conhecia os corações. Então quando Nicodemos chega até ele, Jesus sabe qual que é a intenção do coração de Nicodemos. E Nicodemos, ele reconhece que Cristo é mestre, reconhece que Cristo é da parte de Deus, reconhece que Cristo é o Messias, que poderia ser o Messias, porque ele estava voltado na lei, ele estava zeloso com a sua seita que ele fazia parte. E Nicodemos ali chega para Jesus e fala: sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Eu sei que você veio da parte de Deus. Eu sei que você é aquele enviado por Deus, porque ninguém faz essas coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então Nicodemos reconhece que havia alguma coisa diferente com Jesus. Mas o engraçado é que antes de Nicodemos falar qualquer coisa, Jesus interrompe ele e fala assim: olha, em verdade, versículo 3, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode herdar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Mas Nicodemos não tinha perguntado nada para Jesus sobre entrar no reino de Deus. Nicodemos chegou apenas com uma curiosidade e falou assim: mestre, sei que o Senhor é vindo de Deus, sei que o Senhor é diferente, sei que o Senhor não é qualquer um. E Jesus logo já joga na cara dele e fala assim: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E 100 entre os 100 cristãos, 100 entre os 100, ou seja, a totalidade dos seus cristãos, qual é o nosso desejo? Entrar no reino de Deus. Não nesse reino eterno, esse reino que nós somos limitados ainda, em parte nós vemos. Mas quando ele vir, nós vamos ver por completo. Então, o nosso desejo é estar com Cristo na eternidade, porque aqui nós sabemos que nós vamos morrer, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos sofrer com as enfermidades, sofrer com os espinhos da vida. Mas o nosso desejo, o desejo da igreja, o desejo de quem crê em Deus, é viver com Ele eternamente. Então Nicodemos tinha esse desejo, e Jesus joga esse desejo na frente dele. Engraçado que depois, no versículo 4, Nicodemos fala assim, ó: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos então, ele viu que Jesus já decifrou o desejo do coração dele.
Nicodemos não, ele podia dizer assim, mas eu não te perguntei nada disso, Jesus. Eu não falei nada de reino de Deus, eu não falei nada que onde que eu vou passar, o que tem que fazer para herdar o reino de Deus. Eu só apenas conversei com o Senhor, falei que o Senhor é vindo de Deus. Mas no versículo 4, ele começa a entrar na conversa de Cristo, porque Jesus ali decifrou o desejo do coração dele, ele não desmente. Aí ele fala assim, opa, já entrou na onde que eu queria. Como eu sendo velho? Como? Porventura eu voltarei ao ventre materno, sendo velho? Nicodemos é até irônico. Como eu sendo velho, nascer de novo? E a conversa continua. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A conversa continua. Nicodemos já tem o seu coração aberto por Cristo ali. E Cristo começa a falar para ele que ele tem que nascer da água e do Espírito. Se você quiser entrar no reino de Deus, meu irmão, nós temos que seguir esse ensinamento desse grande professor, desse grande mestre, que é Jesus Cristo. Nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. O nascer de novo não é apenas vir à igreja. O nascer de novo não é apenas dar o dízimo. O nascer de novo não é apenas cantar na igreja, levantar as mãos quando o conjunto de louvor está cantando aqui. O nascer de novo não é apenas chorar na presença de Deus. O nascer de novo não é apenas ser membro de uma igreja evangélica. O nascer de novo é mais, é algo a mais. O nascer de novo é mudança de mente, é mudança de coração. O profeta Jeremias dizia, no capítulo 31, acho que é 33, no capítulo 33, no capítulo 31 mesmo, versículo 33, diz assim, porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As leis do Senhor antes estavam em tábua, mas agora Jesus fala assim que tem que estar na sua mente. Esse é um novo nascimento. Nós temos que mudar a nossa mente, não apenas o exterior. Essa mudança, ela vem de dentro para fora. Jesus, quando fala para Nicodemos, não adianta guardar a lei só. É bom, é louvável, mas não basta. Não apenas mudar de atitude, mostrar que nós somos diferentes, é nascer de novo. Porque dentro da igreja, a igreja que eu falo, não a Nova Canaã, a igreja em geral, nós vemos pessoas que mudou. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Trabalha honestamente. É uma evidência? É uma evidência. Mas o nascer de novo, que Jesus está falando aqui, é mais profundo. É ter nojo do pecado. A lei do Senhor tem que estar imprimida na sua mente, para que nós possamos olhar para o que nós fizemos lá atrás e sentir nojo do que nós fizemos e reconhecer que nós precisamos dele.
Jesus, ele está dizendo para Nicodemos aqui, o novo nascimento, não é uma simples mudança de atitude, que também tem que haver, tem que ter evidências da nossa conversão. Mas o novo nascimento é nós pensarmos diferente. Quando Jesus fala assim, importa nascer da água e do Espírito, o Espírito é Deus que pode tocar. É quando Deus muda a nossa mente, o nosso coração. Quando nós olhamos para as coisas que nós fazíamos e reconhecemos que somos totalmente dependentes de Cristo. Olhando para a conversa, nós vamos adiantar um pouco aqui, olhando para a conversa que Jesus teve com Nicodemos. O novo nascimento, nós temos que olhar para trás, olhar para os nossos erros, e não olhar mais para a serpente estendida que Moisés estendeu, não. Olhar para a cruz e reconhecer que Cristo pode nos salvar. Cristo pode nos dar essa chance. Porque nós buscamos o quê? A salvação, e a salvação não vem de vós, Paulo fala. A salvação é pela graça, vós sois salvos pela graça. Isso vem de Deus. Isso. Todos nós buscamos o que é a salvação. Nós não estamos aqui para a gente ser apenas um grupo aqui na igreja. Não, nós estamos aqui porque nós cremos no Evangelho e cremos que um dia nós vamos estar lá, com Ele para sempre, eternamente. E Nicodemos, sendo mestre em Israel, conhecendo toda a lei, Jesus falou assim, olha, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Porque essas coisas não veio com Jesus, veio lá com os profetas. Ezequiel falava assim, olha, criareis um coração de carne e colocarei dentro de vocês. Ele estava dizendo assim, olha, não é a tábua da lei, não é só a letra, mas é por dentro que tem que ter a mudança. A mudança tem que haver por dentro. É de dentro para fora. A mudança é de mente. A mudança é de coração. Quando nós errarmos, quando a pessoa é nascida de novo, e ela erra, ela peca, ela imediatamente reconhece. Ela reconhece que Cristo é aquele que pode perdoar pecado. E cai de joelho. Lembra do rei Davi? O rei Davi era um homem nascido de novo. Era um homem que tinha um coração voltado para Deus. Mas pecou. Mas quando o profeta apontou o dedo para ele, ele falou assim, és tu este homem? O Salmo 51, nós vemos que é um dos mais belos salmos de confissão, de arrependimento, de contrição ali. Davi põe os seus joelhos no chão e fala, Senhor, me perdoa. Davi fala assim, olha, que seja do jeito que o Senhor julgar. Isso é a atitude de um nascido de novo. Davi fala assim, ó, segundo as suas misericórdias, perdoa os meus pecados, lava-me, e ficarei mais limpo do que a lã. Lava-me, Senhor, purifica-me. Como nós vamos ser purificados? Como nós vamos ser purificados nesse mundo tão cheio de informações, bombardeando nós 24 horas? Como nós vamos ser purificados? É pela palavra, irmãos. É só a palavra que purifica o homem. É só a palavra que purifica a vida de um cristão. Não basta
nós abrir a palavra de domingo e ouvir o pastor pregar. Não basta. Não basta só observar os mandamentos e seguir os dogmas da igreja, e seguir as regras. Não basta. Nicodemos era tudo isso. Nicodemos era tudo isso e um pouco mais. Nicodemos era tudo isso e um pouco mais. Mas não bastava. Jesus falou assim: é necessário nascer de novo. E nós vamos ver que Nicodemos ouviu as palavras de Jesus. Ele era mestre, professor, mas ele ouviu as palavras de Jesus. Nós vamos ver lá no Evangelho de Jesus, acho que capítulo 7, marquei aqui, que Nicodemos defende Jesus perante o Sinédrio. Sete 45. Não, 7, vamos abreviar um pouquinho. 50, 7, versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ele sai em defesa de Jesus perante o Sinédrio, perante os fariseus, perante os da sua seita, perante os seus amigos. Ele sai em defesa de Jesus. E lá no capítulo 19, quando Jesus é crucificado, capítulo 19, 39. Vamos ler o 38 também. Depois disto, José de Arimateia, ou seja, depois da crucificação, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou-lhe a Pilatos, lhe permitindo tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, olha o Nicodemos aí. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Isso aqui era caríssimo. Segundo o nosso irmão aqui, ele tem uma fala, que ele fala que o último estágio do homem se converter é o bolso. Não é isso? Não é isso, irmão Vanderlei? O último estágio do homem se converter é o bolso. Olha o Nicodemos ali, ó, desembolsando. Muito dinheiro. Se nós formos ver aqui, se nós formos trazer para esses dias, era 34 quilos aproximadamente. Era muito dinheiro, não era para qualquer um. Era muito dinheiro. Ali Nicodemos já era discípulo de Jesus, estava junto com José de Arimateia, que era discípulo de Cristo. Evidência. Evidência de uma conversão sincera. Uma das evidências. Mas, e nós? Estamos aqui dentro da igreja, domingo pela manhã, igreja cheia, louvamos a Deus, agradecemos a Deus. Façamos uma pergunta para nós mesmos: nós nascemos de novo? E o nosso nascimento? Como está a nossa vida? Como está o nosso íntimo com Deus? Como está o nosso pensamento? A lei do Senhor está na nossa mente, no nosso coração? A nossa vida, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E aqui nós vemos o grande ensinamento dessa doutrina do novo nascimento. O novo nascimento. Esse nascimento que tem que acontecer, se não aconteceu em nós, tem que acontecer.
Esse novo nascimento, para que serve? Para que serve esse novo nascimento? Horas, para entrar no reino dos céus. Aquele que não é nascido de novo, não pode entrar no reino de Deus. E se é muito bom quando nós estamos aqui louvando a Deus, imagina como será quando nós estivermos na presença dEle. De joelho entre os santos, cantando alegremente ao Senhor. É assim que nós desejamos? É assim que nós buscamos? Nós buscamos a vida eterna com Ele. Nós buscamos a glória com Ele, porque em parte nós conhecemos Ele. Ele nos encontrou. Em parte nós conhecemos, mas quando vier aquilo que é perfeito, a Bíblia fala que nós o veremos face a face, irmãos. É a esperança do crente. Cristo em nós é a esperança de glória. Cristo é a esperança nossa, é o que nos move, é o que tem que nos mover. É o que nós temos que buscar. Porque nós veremos Ele sim, face a face. Enquanto nós estamos aqui, neste mundo, a Bíblia nos ensina como devemos viver. Nascido de novo. Fazendo as coisas diferentes do que fazíamos outrora. O escritor aos Hebreus fala assim, ó, seguir a paz e a santificação. Temos que ser santo, sem a qual ninguém verá Deus. Temos que ser santo. No Apocalipse, João fala assim, aquele que é santo, santifique mais ainda. Não está bom não, irmãos. Você acha que a nossa vida está boa? Pode melhorar. E deve melhorar. Ah, mas eu estou indo na igreja certinho, eu estou fazendo as coisas certinho, eu estou lendo a Bíblia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu estou fazendo as coisas certinho. O que pode melhorar? Pode melhorar. Aquele que é santo, santifique mais ainda. Para que nós possamos chegar na estatura de varão perfeito. Para que Deus possa olhar para nós e dizer assim, esse é meu filho. Como Ele falou para o diabo acerca de Jó, olha lá, está vendo? Meu servo fiel. Isso é característica de um novo nascimento. Temos que nascer de novo, não basta fazer a profissão de fé, ser batizado, andar certinho. Dentro das regras da igreja. Nicodemos fazia tudo isso. E Jesus vai de encontro com ele e fala assim, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que a palavra do Senhor ela possa ser gravada no nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quem puder ficar de pé, por favor. Ó Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Que a sua palavra brota no nosso coração. Que as leis do Senhor sejam impressas na nossa mente, Senhor. Que a sua palavra faça diferença em nós, Senhor. Que o novo nascimento, Senhor, seja evidente, Senhor, na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer, Senhor, os obstáculos dessa terra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer, Senhor, os obstáculos deste mundo. Que o Senhor nos ajude a andar contigo, Senhor, porque nós somos falhos, Senhor, mas nós temos que olhar para a cruz, para o Jesus da cruz, para o Senhor, aquele que tudo pode, sabemos que todo o poder está sobre o Senhor. E o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a desviar do mal. Nos ajude, Senhor, a andar conforme a sua palavra.
Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.